projeto de aprendizagem, que é diferente do projeto de ensino. E aí a gente foi se dando conta, no decorrer do processo, que nós trabalhamos muito mais com projetos de ensino do que com projetos de aprendizagem. E a metodologia que nós utilizamos foi um pouquinho dentro disso, para essa nossa apresentação de hoje aqui também. Qual era a nossa dúvida inicial, quais as certezas que nós tínhamos, quais eram as certezas que tínhamos inicialmente, e como isso foi acontecendo ao longo do curso, com as nossas reflexões individuais, né? Os nossos mapas conceituais, aquilo que a gente foi construindo no próprio Evernote, e também como grupo, como é que a gente chegava no grupo e rediscutia esses conceitos, né, esses nossos mapas individuais, e como isso ia se dando dentro de um processo. Tivemos assim uma trajetória bastante longa, eu diria, né, para chegarmos a entender que nós também dentro deste processo éramos alunos, né? Nós nos vimos muito mais como cada função que cada um tinha dentro da escola, e no grupo isso nos atrapalhava muito, porque a gente se enxergava dentro dessas funções e a gente delegava responsabilidades como professor e coordenador pedagógico. E aí então, a gente ainda temos delineamentos, né, iniciais deste processo, mas com alguns avanços que a gente fez. Então, qual é o nosso questionamento enquanto grupo? Como é que se dá a aprendizagem dentro deste contexto? Daí tem as questões dos espaços, que nós olhamos que nós temos espaços físicos e também espaços virtuais, né, deste mundo híbrido, desse contexto pervasivo, e como é que nós estamos aproveitando esses espaços e como é que o nosso aluno de hoje aprende. Então a gente versou dentro desses textos que tratam da cognição inativa, da aprendizagem multimodal, né? Então, dentro desses contextos que a gente foi discutindo um pouco. Só para ter uma ideia aqui de espaços, né? Então aqui é a nossa biblioteca, né? Está acontecendo neste caso aqui uma aula de geografia. Bem rapidamente aqui. Depois aqui o laboratório de física e química com os alunos do 5º ano. Porque o que a gente viu? Nós temos vários projetos na escola acontecendo, e a gente vai ver como é que está acontecendo o projeto dentro da sala de aula e como é que a partir desses novos conceitos, de como a gente está entendendo neste curso o processo de aprendizagem, como é que este aluno contemporâneo aprende, pós-moderno, como ele aprende, nós vamos repensando dentro desses projetos como é que a gente pode remodelar, ressignificar, para que de fato eles sejam projetos de aprendizagem. Até a ideia de trazer foi porque nós nos damos por conta que nós temos um espaço bem privilegiado lá no Colégio Mãe de Deus, que a gente conta com uma larga estrutura a gente tem uma banda larga potente, né? A gente consegue ter em todos os espaços, a gente tem à disposição, não sei até se tu tem alguma imagem do nosso espaço, lá do NEC, a gente já tem ali no caso uma disposição diferente. Então a gente viu que a necessidade ela vem mesmo muito mais o pensar no processo de aprendizagem do que muitas vezes a questão do espaço físico, porque isso a gente tem. Por outro lado, eu acho que a partir das reflexões a gente se deu por conta que o nosso grupo em si é bastante resistente, né? Muitas vezes quando a gente conversa, voltam questões para exemplificar, assim, que eu acho que todo mundo compreende de imediato. Se fala muito em espelho de classe, né? Ou esse tipo de vício que aí a gente se dá conta que o nosso problema não é o espaço físico geográfico, a gente tem muito, a gente realmente precisa focar na questão da aprendizagem, e eu acho que é esse o caminho que a gente precisa seguir. Então ali, por exemplo, a gente já tem espaço, a gente trabalha ali com uma configuração menos tradicional, bem menos, e no caso aqui a gente tem também projetos. O NEA mesmo, né, é um espaço do qual a gente busca fazer discussões contemporâneas, né, que são muitas vezes abordados lá por redação do Enem, né, tentando trabalhar mais numa dinâmica por área do conhecimento. Então hoje a gente tem, por exemplo, o da área de ciências humanas e de ciências exatas,
e que não necessariamente os alunos estão sendo avaliados com conceito e tal. Então a gente já tem sinalizado algumas ações para poder... Funciona no turno inverso, né? Não Isso. é no horário da manhã normal. Então, por grupos assim, aqueles alunos que têm a vontade de ir além, então tem um professor que Então, fica obrigado também. disponível para isso. Bom, a gente foi buscar ali, né, um pouquinho da questão que baliza esse entendimento, né? A questão da sociedade do conhecimento, a sociedade de aprendizagem, vem lá nós buscamos no Latour, a professora também, durante nosso encontro no Hangout, sugeriu o Manuel Castells, né? E que vem, então, ao encontro dessa sociedade em permanente transformação, do qual esse contexto híbrido, eu acho que o grupo anterior trouxe muito bem, ele já é algo presente e que ele vem, de certo modo, diluindo essas estruturas formais, né? Então, sem dúvida, a gente precisa muito se apropriar disso e poder fazer disso, fazer parte da nossa prática. Acho que uma outra coisa também que foi trazida a respeito disso, e aí até no âmbito, trazendo o projeto do NEA, essa é uma coisa que a gente tem colocado, discutido com eles, né? Se eu trago lá para um contexto social, como eu percebo hoje, eu trazendo um exemplo na prática, a Primavera Árabe lá, então, assim, nós vamos levar os alunos para um espaço externo na URGS. Então, se a gente vai pegar um movimento que acontece hoje como a Primavera Árabe, que culminou em toda a questão da Síria, trazendo para um dos temas que a gente discutiu, como isso, por exemplo, qual é o papel das redes sociais nisso, né? Porque eu parto de um contexto onde as pessoas estavam, claro que tem um outro lado disso, mas se eu parto de um pressuposto onde as pessoas estavam num contexto autoritário, onde elas não podiam se manifestar, então essas estruturas tradicionais de poder e de controle, elas estão se diluindo. Então, estruturas que duravam séculos, ou mesmo pessoas que se perpetuavam por décadas no poder, elas já não conseguem mais controlar isso a partir dessas novas formas, né? Então, assim, essa ideia, eu acho que é clara para eles e que eles vão também se tornando atores, né, desse processo de construção do conhecimento, né? Então eles saem não estamos mais numa mera sociedade da informação. Então, a partir do momento que eles são atores, que eles interagem, que eles opinam, nós estamos caminhando então e construindo a sociedade do conhecimento. Então, e é importante a gente pensar que no nosso projeto educativo, quando a gente diz que nós queremos construir uma nova sociedade, e que nova sociedade é essa, se nós não temos ciência de que sociedade é que a gente está vivendo, né? Então, muitas vezes o que acontece? A gente tem uma ideia de uma sociedade construída historicamente, com um estudo histórico, mas a gente não entende como é que funciona o adolescente, a criança, que está inserido nessa sociedade. Então, a gente tem uma sociedade hoje que tem diversas vertentes e diversas formas de se olhar e de se entender. Que não se olha e não se entende muitas vezes, né? Então, como é que nós queremos transformar algo que a gente não conhece? Como é que esses novos sujeitos da aprendizagem, que são as nossas crianças, adolescentes, e junto conosco, que também somos sujeitos, conseguem interagir se a gente não entende como é que ele funciona, como é que eu funciono, né? Então, a gente supõe que tem que todo mundo funcionar igual. E a gente quer chegar sempre num resultado final homogêneo, que todo mundo pense dessa forma. E, na verdade, a gente descobre ao longo do processo que cada um pensa de um jeito e constrói de um jeito. E a gente tem elementos comuns. E são nesses elementos comuns que a gente vai repensar e recriar essa nova sociedade a partir daquilo que é proposto no nosso projeto educativo. Essas rupturas habituais, acho que é na leitura da Kastrup que vem, né, essas novas formas de pensar, né? Como a gente consegue estruturar não, mas como metodologicamente, a gente também, como é que eles vão se dando conta também desse processo, né? E eu acho que teve uma fala de vocês que eu até queria problematizar antes, mas lá no grupo, mas que vem um encontro agora, vocês fazem ali uma entrevista com eles e a grande maioria, e eu fiquei pensando desse percentual que diz que iria se dispersar, até que ponto também isso é uma herança que eles aprenderam, que deveriam aprender em silêncio, porque eles não reconhecem aquilo, porque eu não estou em silêncio, eu não estou sentado, eu não vou conseguir me concentrar. Mas enfim, acho que vamos adiante. Dentro da reflexão proposta pelo curso, né,
a gente destacou também 2 momentos que tem a ver com projetos de aprendizagem. Um deles seria esse, baseado em elementos de cooperação e interação, né, que visa problematizar. E o outro seria, um pouco mais adiante vai ser apresentado, que tem a ver com a característica inventiva, que não tem, digamos assim, o objetivo de criar, apesar do termo ser inventivo, de criar, mas seria uma longa trajetória para descobrir o si mesmo, uma longa trajetória de construção desse mundo, né? Seria uma significação do si mesmo, uma significação do mundo em si. Então, a possibilidade não é resolver problemas, é criar problemas. Então, nesse primeiro aspecto aqui, né, a gente destaca, existem outros também, né? A gente destaca uma modalidade que vem sendo trabalhada já há um certo tempo na escola, que é assim, unir a questão ligada ao próprio projeto do ICM, cidadania, reconhecer-se no mundo, né? E também interagir nesse mundo, gerando inúmeras autonomias, como também transformar isso em algum elemento mais concreto. Não adianta guardar para si, né? Há a necessidade dessa interação, dessa comunicação, né? E um dos elementos que se liga seria vinculado a Kastrup, né? Que é traduzir uma referência literária, por exemplo, né? Uma lógica da arte para uma visão própria, ou seja, como eu entendo alguns mitos que existiram há mais de 2000 anos atrás ou mais próximos da gente. Como eu posso trazer, por exemplo, para 2017 alguma coisa relativa a uma tragédia grega, por exemplo, né? Então isso é uma possibilidade que se apresenta hoje, né? E que eu acho interessante de comunicar, por exemplo, 2 contextos históricos absolutamente diversos e que, partindo do pressuposto que nós, dentro desse curso, já somos formados, escutamos vários diálogos, né, várias apresentações, e mesmo assim, apesar de toda a formação que a gente tem, cada um pode entender de uma forma diferente. Imagina um aluno. Então, nesse sentido, fazendo essas incursões, por exemplo, na literatura, como a Kastrup também destaca, né, além de outros ramos da arte, é interessante tentar estabelecer um novo diálogo a partir da proposição de cada aluno também. Como eu vejo, a partir da minha vivência agora, 2017, uma coisa que existiu há muito tempo atrás. E é bem interessante nós percebendo, por exemplo, na escola nós temos um projeto de cinema, né? Cinema na escola. E como era feito esse trabalho? Sempre tem um eixo temático que é discutido anualmente, e dentro desse eixo temático é proposto para os alunos, então, os jovens, nós começamos com a 3ª série, depois passamos para a 2ª série do ensino médio. Como é que eles se enxergam dentro deste eixo temático? E uma das coisas que depois, agora, vendo o trabalho, então, a produção resulta em vídeo. Eles vão apresentar um curta-metragem, então eles fazem todo um processo de estudo de como se constitui, se elabora um curta-metragem, desde roteiro, né? Vão pesquisar as tecnologias que podem ser utilizadas. E nós nos damos conta que tem um eixo, olhando agora para esse projeto, a gente sempre olhava o vídeo em si. E nós descobrimos quantos aplicativos eles utilizaram, quantas formas diferentes de construir, mesmo que o resultado seja um vídeo. E a gente não olha para isso, não olhava para isso enquanto escola. E aí, que é o processo, exatamente. Que é mais importante. Exatamente. Então, até a gente trouxe como exemplo este. Né, antes de eu apresentar o vídeo, esse ano, o grupo que produziu esse curta, ele é finalista no ensino médio. Então, eu fui até a sala para me inteirar quais foram as ferramentas que eles utilizaram para confeccionar o vídeo. E é incrível como eles misturam as tecnologias na produção, tá? Porque ali, por exemplo, eles usaram o Adobe Premiere para trabalhar com frames, porque eles queriam trabalhar com emotions, eles queriam animação. Então, todos os emotions foram construídos de forma assim, à mão,
E eles usaram o Adobe para fazer a animação desses frames. Então, assim, o conhecimento envolvido tecnológico que está aí, além da pesquisa pelo tema. Porque eles são das tecnologias nativas digitais, e quanto a isso, eles têm um conhecimento enorme, e eles foram buscar na pesquisa as consequências que isso também pode trazer, que é o que a gente vai apresentar para vocês. Talvez não todo. Ele é bem curto, só o início. Você pode muito aqui para A temática que eles estavam trabalhando é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, por isso que eles trabalharam para
a partir desse viés. Mas olha quanto conhecimento está envolvido aí, né? E a gente não se dá conta disso, né? Como é que foi esse processo de construção, a gente não retoma, não reflete, não discute com eles sobre o processo. A gente quer saber se o roteiro está pronto no prazo, se eles fizeram a filmagem adequada, se não colocaram nada daquilo que não era permitido, né? E aí a gente esquece de olhar e analisar, estudar e refletir sobre isso. Valorizando a criação e, sobretudo, as possibilidades de problematizações posteriores, né? Porque dá para trabalhar física, química, geografia, enfim, né? E o principal, que é aquela que fala, juntando com o grupo anterior. Método, cartográfico, pesquisa, intervenção enquanto prática pedagógica, que é a nossa adaptação ao método. Ou seja, fazer a mediação pedagógica, fazer a intervenção no momento em que o processo está ocorrendo. Porque depois dele finalizar, a gente preocupar só com as questões burocráticas, aí a gente perdeu quantas oportunidades de fazer a mediação pedagógica competente no momento em que aquilo faria mais sentido para o sujeito. E na verdade, assim, esse é um pouco o mapa conceitual por onde nós, o mapa mental por onde nós versamos, né? O nosso mapa por onde nós estamos versando sobre para poder pensar isso. Mas ele não é um projeto finalizado, porque nós estamos olhando para as práticas e vendo imediatamente nessas práticas como é que elas podem ser diferentes, mas também a gente está pensando enquanto escola, né? Então, algumas ações nós já estamos envolvendo outros professores neste processo, disponibilizando para eles o entendimento que a gente está tendo aqui no curso dos próprios materiais que nós recebemos, como é que eles vão fazer essa leitura, né? Também o que é projeto de aprendizagem, por exemplo, foi um dos materiais que nós trabalhamos com o grupo de professores, porque a gente só pode modificar a partir de que as pessoas também se envolvam nessas leituras, nesses conceitos, né? E aí começar a questionar. Isso que no início nós pensamos em fazer a partir da aula dos professores que estavam no projeto. E nós pretendemos dar continuidade, inclusive com nós que estamos participando, mas a gente achou interessante colocar um professor, uma professora, no caso, que estava fora do projeto, que não está participando diretamente aqui. Até porque eu acho que a gente conseguiria também nos dar conta de como perceberia o processo e como a gente estabeleceria essa comunicação. E também a gente percebe agora, aqui, enquanto aluno, porque é difícil a gente se colocar nesse papel, a gente demorou um tempo para se dar conta e aceitar isso também, né? O quanto a gente já estava utilizando a tecnologia, mas talvez não de uma forma eficaz, e o que daqui para frente a gente pode melhorar. E daí é nesse sentido agora que a professora de inglês, ela trabalha mapas para era conceitual, né? A gente discutiu que não é, mas enfim, ela fez todo primeiramente um trabalho em sala de aula. A gente não tinha ainda o conhecimento de ferramentas para fazer o mapa conceitual, então eu até trouxe, depois eu vou mostrar para vocês, todos lá desenhados, enfim, e depois uma turma do 7º ano foi até o laboratório de informática, então, e eu apresentei, eu não fiz oficinas, então foi um trabalho que nem nós ontem, lá no Glória, eu simplesmente, a ferramenta foi instalada e explorem, e eles exploraram. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Consegue ver a construção. A construção deles, as simulações. E aí tem alguns grupos que conseguiram inserir imagens, enfim. Mas o mais legal é a fala deles, só que a professora estava fazendo uma outra intervenção e foi muito casualidade. Eu estava com a máquina, porque eu estou sempre com uma máquina fotográfica lá no colégio, e peguei assim, então, mas eu não pedi para ele repetir. Uma fala da aula que ele estava comentando com um colega. Então, ele fala... Baixa o programa na tua casa, Baixa um pouquinho, nós temos facilita para ouvir, tem umas pegas. A professora fala baixo demais. A professora está falando alto. baixa o programa na tua casa, Mais aulas assim, a fala dele. Ele pediu mais aulas assim, porque tinha barulho, eles estavam num ambiente que não o tradicional da sala de aula, estavam bem agitados, assim, discutindo a ferramenta ativos, né? E produzindo. E aí o prazer é evidente na expressão, na fala, né? Tá tendo prazer em aprender. Então, A gente
pode falar antes. Já estourou, Já né? estourou. Eu acho que 4 minutos já. de repente só mostra, então. Não, eu quero apresentar. Bom, dentro da lógica de projetos, estabelecer projetos, né? Existe a parte mais ligada a vídeos também, produção de documentários, por exemplo, que os alunos fazem a partir de questões bem presentes do nosso cotidiano. Existe uma diversidade muito grande de temas e esses documentários seriam mais ou menos um pré-suporte ao que eles já fazem a partir de uma digamos assim, de uma pesquisa por grupos, né, que vai chegar a uma monografia que é produzida na segunda série do ensino médio e vai chegar também à produção de um artigo, né, que seria o terceiro ano do ensino médio, que tem como culminância, primeiro, a cada biênio, a edição das melhores monografias encadernadas e colocadas na biblioteca, indexadas também como publicação original. Né, eles podem usar no currículo, assim como também a revista eletrônica, né, que seria a produção de artigos. Os alunos escolhem o tema que desejarem. Já assim, para se ter uma ideia, já houve discussões sobre casas sustentáveis, questões ligadas ao espaço, né, questões ligadas a gênero, questões ligadas a Primavera Árabe, que foi citada antes, dentre outras coisas. Esse processo, tanto da monografia quanto do artigo, ele começa em março e acaba em outubro, novembro, né? São basicamente orientações presenciais e através de rede. E nesse aspecto, muitos dos alunos que nos dão retorno, que já estão na faculdade, dizem, né, que essa proximidade com a pesquisa, problematizar e também tentar resolver, que seria a segunda parte, né? Foi muito importante e é uma vantagem que eles têm quando chegam na faculdade e inclusive para conseguir bolsas, seleção de bolsas. Como é uma publicação aceita e todo mundo tem acesso, né, a esse artigo que é produzido, eles colocam no currículo e muitos dizem que, além de pegar o gosto pela pesquisa, serve também como um diferencial entre os colegas. Mesmo quem não vai concorrer à bolsa, percebe já no primeiro e no segundo trimestre que assim, 70%, 80%, 90% nunca fizeram uma monografia, nunca pensaram a partir de uma linguagem mais conceitual, né, dentre outras coisas. Então eu queria destacar para vocês uma coisa bem simplificada, que seria isso aqui. Seria mais ou menos o aporte, né, aqui seria a revista como um todo, né, a partir de uma premissa da rede, né, quem vive aprendendo sabe como ensinar. Aqui seriam as orientações presenciais, depois, ao longo do ano, através das redes, ou se o aluno quiser presencial de novo. Algumas dessas orientações geraram painéis também de discussões. Se convidou pessoas, né, da sociedade para discutir várias questões. Nesse painel seria gênero e direitos humanos. E a gente partiu, em cima da leitura proposta, né, a gente partiu mais ou menos, a gente aproveitou a leitura para esquematizar como mais ou menos esse projeto nosso se encaixaria. Então é um aluno pesquisador, né? Ele vai formular problemas e ao mesmo tempo direcionar possíveis soluções, tudo isso de acordo com o grau de complexidade que ele se propõe, né? E dentro desse sistema lógico, automaticamente, ele vai fluindo a partir de quadros conceituais e também sistemas de valores. A única interferência, fora a orientação mais básica, é a prioridade é pensar cientificamente, que na forma mais simples possível que a gente explica é sair do senso comum. Tá? Uma necessidade muito grande de sair desse senso comum. Então, nesse aspecto, né, a gente chama também uma passagem, que seria essa, né, da necessidade de interação, né, construir
cooperar e também esse princípio sistêmico. Um detalhe que eu acho bem importante de destacar é o seguinte: não é simplesmente o elemento que eles estão estudando, né, que se torna um referencial de obstáculo, é colaborar, se relacionar dentro do próprio grupo, porque muitas vezes quando um grupo propõe algo, geralmente sai de uma pessoa, no máximo duas, né? E o restante do grupo muitas vezes nem quer fazer isso. Então uma das primeiras discussões é uma tempestade de ideias, onde o próprio grupo se descubra enquanto proposta de trabalho. Isso é muito difícil mesmo. E uma das tarefas que nós nos propomos ainda não conseguimos fazer, que estamos estruturando, é perguntar para os alunos o que eles gostariam de aprender na escola. Né? Até no nosso último encontro no Hangouts a gente conversava sobre isso. E aí a gente já deu uma olhada na pesquisa do Porvir, né? E a gente já viu algumas coisas que os jovens, a maioria, pensa, mas nós ainda não fizemos isso com nossos alunos. Que a partir daí nós queremos pensar então essas novas práticas, né? Junto com eles. Ao mesmo tempo, a gente também tem que envolver os professores nesse processo, né? Para uma mudança de currículo, que a gente quer repensar. E aí, o que a gente viu lá do Porvir? Uma das coisas que eles perguntam, que eles querem saber é como aprender na escola. Que a escola ensinasse como aprender através da tecnologia, o que fazer com todos esses conteúdos que a escola trabalha, a educação financeira, eles gostariam de aprender na escola, e aprender raciocínio lógico, e a questão dos relacionamentos e da sexualidade, como é que a gente pode se relacionar melhor, se entender melhor como ser humano e entender melhor o outro. E aí nós vamos comparar também essa do Porvir com aquilo que os nossos estudantes vão responder para nós. Acho que é isso. Passamos isso. Bastante. Vamos tentar me controlar um pouco essa hora, né? Na verdade, é uma pergunta direta, vai ser uma pergunta direta ao grupo em si, vai ser para todos, né? Até para o meu Renato. Isso aí. Não, é uma coisa bem positiva, porque isso que foi falado da produção científica.